Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito de três aspectos do sono dos bebês que são diferentes do sono dos adultos. Primeiro, a ordem dos estágios do sono nos bebês não é igual à ordem do sono dos adultos. Segundo, os bebês não têm atonia muscular durante o sono REM. Vou explicar o que é isso. E terceiro, os ciclos de sono dos bebês são menores que os ciclos de sono dos adultos. Eu sou a doutora Cristiane Fumo dos Santos, eu sou pediatra e médica do sono, e se você quiser saber mais sobre o assunto, continue nesse vídeo. Bom, pessoal, eu já tenho um vídeo falando das semelhanças do sono dos adultos com o sono das crianças. Para quem não viu, eu vou deixar um card no final desse vídeo para que vocês possam acompanhar. E não importa muito a ordem, é interessante que a gente saiba aí o que é semelhante e o que é diferente do sono dos bebês e do sono dos adultos, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. Então, voltando para as diferenças. Eu falei que a primeira diferença que a gente tem é que a ordem dos estágios nos bebês é diferente da ordem dos estágios dos adultos. Então, o que aconteceu? Quando o sono começou a ser estudado lá no comecinho do século XX, ele começou a ser observado em bebês. E aí eles viram que os bebês eles tinham um período que eles movimentavam rapidamente os olhos, que aí eles chamaram de rapid eye movement, movimento rápido dos olhos, e por isso os estágios do sono se chamam REM e não REM. Eles tinham um momento de movimentar os olhos rapidamente, um momento que não movimentava os olhos, um momento que movimentava rapidamente, um momento que não movimentava os olhos. Os adultos, eles não começam o sono com essa movimentação rápida. Nós começamos o sono pelo não REM, geralmente o N1, né? O não REM é dividido em três estágios. A gente começa no N1, que é um sono mais superficial, vai aprofundando para o N2, para o N3, também é chamado de sono de ondas lentas, e aí a gente entra no REM. A segunda grande diferença é que o REM das crianças não tem a atonia que os adultos têm. Vamos entender o que é isso primeiro. Quando nós estamos dormindo e sonhando que a gente vai chutar uma bola, se a gente fizer um exame de consumo de energia do nosso cérebro, a gente vê que a parte responsável por fazer a sua perna chutar, ela está ativada durante o sono. E por que a gente não chuta durante o sono? Porque a gente tem a atonia. A de 100, tônus de força. Então, a nossa musculatura ela fica paralisada para que a gente não atue os nossos sonhos. E as crianças, elas não têm isso. Os bebezinhos não têm isso. Por que que isso é importante aparecer apenas mais tarde nas nossas vidas? O bebê, ele não nasce pronto. A gente consegue perceber isso de uma forma mais fácil quando a gente pensa no desenvolvimento neurológico, quando a gente pensa no desenvolvimento imunológico, quando a gente pensa no desenvolvimento até no trato gastrointestinal, né? O bebê ele só vai poder começar a comer alguma coisinha lá por volta de 6 meses, até aí ele fica com o leite, de preferência o leite materno. E muitas vezes a gente não pensa que o sistema respiratório, ele também não nasce desenvolvido. Mas essa é a verdade. E como que o sistema respiratório, ele funciona? Ele funciona como um exército com três grandes divisões. Uma no cérebro, uma nessa região aqui do pescoço e uma nos músculos respiratórios. Essa região do cérebro recebe as informações vindas aqui dessa região do pescoço. Essa região, ela é responsável por observar se os gases sanguíneos, o oxigênio que a gente retira da atmosfera e o CO2 que a gente devolve para o ar, se eles estão em quantidades normais no sangue. Quando alguma coisa não está legal, o oxigênio está baixo, o CO2 está alto no sangue, ele avisa o cérebro. O cérebro rapidamente manda um comando para os nossos músculos para que eles trabalhem de forma mais intensa
para ter mais oxigênio e mandar o gás carbônico embora. Só que o bebezinho, esse exército aqui que vai ficar percebendo se tem alguma coisa de estranha, ele ainda não é muito bem treinado. Ele leva um tempo assim para reconhecer que o oxigênio baixou, que o CO2 aumentou. Aí ele leva um tempo para mandar a ordem para mandar a informação, perdão, para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo, é como se ele tivesse que olhar lá no manual. Ah, é para eu fazer isso agora, e leva um tempo até mandar essa ordem para os músculos. Os músculos dos bebês, eles são muito fortes. Se a gente comparar o músculo de um bebê com a mesma quantidade de músculo de uma criança maior ou de um adulto, a força maior vai estar no músculo do bebê. Só que ele está em pequena quantidade. Então, é como se a gente tivesse um exército que os sentinelas não reconhecem muito bem os inimigos. O comando central não sabe muito bem o que fazer com as informações vindas dos sentinelas. E a infantaria, aquele que vai fazer a ação, que são os músculos, eles são fortes, mas eles estão em pequeno número. Imagina se, além de tudo isso, a gente ainda tivesse esses músculos paralisados durante o sono. E porque durante o sono isso é mais importante do que quando a gente está acordado. A nossa respiração, ela tem duas vias de controle. As duas estão ativas quando a gente está acordado, a parte involuntária e a parte voluntária. Mas quando a gente está dormindo, só a involuntária fica atuando. Então, se os bebês eles estivessem com essa musculatura paralisada, nós não existiríamos como espécie, porque esses bebezinhos teriam morrido nos primeiros dias de vida. A terceira diferença que a gente tem é o tamanho do ciclo. Então, a gente falou que tem a parte que movimenta os olhos rapidinho, tem a parte que não movimenta tanto, que é REM, não REM. O bebezinho, ele faz REM, não REM de uma forma indiferenciada, e só depois ele vai fazer N1, N2, N3, como no adulto. A gente faz um ciclo, dá uma despertada. Faz um ciclo, dá uma despertada. Esse despertar, ele é importante para a gente checar o ambiente. Se o ambiente está seguro, eu volto a dormir sem grandes problemas. Se o ambiente não está seguro, eu tomo a decisão de sair dali. Mas às vezes eu preciso acordar para decidir se eu ainda estou em um ambiente seguro ou não. E como que o bebê decide se ele está em um ambiente seguro ou não? Se o ambiente que ele acordou está igual ao que estava no momento em que ele foi dormir. Então, o bebê que dormiu mamando, ele acorda numa situação diferente da situação em que ele foi dormir, porque ele não acorda mamando. Já o bebê que foi colocado sonolento no berço, e ele acorda no berço, ele acorda na mesma situação em que ele foi dormir. Se ele não estiver com fome, com sede, com a fralda suja, com algum outro incômodo, ele tem a possibilidade de emendar um ciclo de sono no outro, assim como muitas vezes a gente faz, sem nem ter consciência de que a gente teve despertares durante a noite. E qual a consequência disso para o sono dos bebês? Sabe quando uma família fala para gente que o bebê está acordando de hora em hora? Que ele está acordando de 40 em 40 minutos? Isso é possível porque o ciclo de sono dos adultos vai variar entre 3 a 5 horas. Já o ciclo de sono do bebê, ele vai variar de 40 minutos a 2 horas. Então, esse bebê ele pode acordar de 40 em 40, de hora em hora. Essas são as diferenças, então, que a gente tem do sono dos bebês para o sono dos adultos. Os bebês começam o sono pelo sono REM, enquanto os adultos começam pelo não REM. Eles não têm a atonia muscular, eles atuam nos sonhos, por isso eles podem ficar se movimentando, fazendo uns barulhinhos, e o ciclo de sono dos bebês é menor do que o ciclo de sono das crianças maiores e dos adultos. E se você ainda não viu, não esquece de clicar no card e assistir às semelhanças do sono dos bebês com o sono dos adultos. Até a próxima!